10h37. 10h37, nós temos realizado aqui no Manhã Bandeirantes, depois de 2 rodadas de sabatina com os candidatos, agora uma novidade, uma sabatina com os candidatos a vice-prefeito. A história tem mostrado que vice-prefeito é um cargo muito importante. Vice de uma forma geral, vice-governador, vice-presidente da República. Então você deveria prestar atenção na hora de escolher seu voto, quem é o vice de cada candidato. Hoje a gente está recebendo aqui a vice-prefeita ou o candidato a vice-prefeita da candidata Tabata Amaral, que é a professora Lúcia França. E eu vou começar essa entrevista, prometi ontem, e vou começar hoje a entrevista da mesma forma que estamos iniciando todas as entrevistas, como se fosse uma pergunta única. As pessoas precisam conhecer quem são os candidatos a vice e muitas vezes não sabem muito bem da vida deles. Muito obrigado, candidata Lúcia França, pela sua participação. Quem é Lúcia França, por favor? Bom dia Sabino, Vitor. Um prazer estar aqui, agradeço imensamente e agradeço quem está nos ouvindo. Lúcia França é uma mulher de 62 anos, mãe, avó, professora, diretora de escola, empreendedora, uma mulher que está há 36 anos no mesmo partido, tenho 40 anos de vida pública, sou uma mulher que acredita muito no impacto positivo da educação na vida das pessoas. Eu tive minha vida impactada pela educação e pela igreja. Que mais eu posso dizer para vocês? Estou muito feliz de estar nesse lugar agora com a Tabata Amaral, que é uma deputada federal que mais lutou e mais discute sobre educação e acredita, como eu, na educação. Temos uma vida, Sabino, muito distante de gerações, mas uma vida muito parecida, com problemas familiares muito parecidos, com pobreza e dificuldade de vida, assim, e conseguimos agarrar as oportunidades. É por isso que a gente está aqui, para dar oportunidade para esses jovens, para que eles possam acreditar e sonhar mais na vida. A senhora é socialista? Sou socialista, sim. No sentido de que a gente tem que dividir, e o Estado tem que ser um Estado que acolha quem precisa e que estenda a mão e dê força à possibilidade de quem batalha, de quem tem mais oportunidades. A senhora comentou que está há 40 anos na vida pública. Efetivamente, encargos não são tantos. O que a senhora julga ser o principal legado de toda essa carreira que construiu na vida pública? E as mulheres, as meninas podem sonhar, elas precisam estudar, elas precisam ter autonomia financeira e intelectual para elas poderem decidir exatamente para onde elas querem ir na vida. Esse é o meu maior legado. Agora, candidata, esse é um pensamento que é respeitável, lógico e importante hoje na vida social, mas qual legado? O que a senhora deixa de realização depois de tanto tempo? Olha, milhares de alunos formados pela escola onde eu sou proprietária, já estou na 2ª geração de alunos na escola, então os filhos de ex-alunos estudam na escola e, com certeza, sempre que eu estive com alguma possibilidade de poder fazer políticas públicas, eu fiz voltada para a educação. A senhora levanta como principal bandeira a educação. A candidata Tabata Amaral também. A senhora já disse aqui que é uma força das duas juntas montando políticas públicas na educação. Mas e o resto? A chapa está preparada também para outras propostas em outros temas? Em todos os temas, Vitor. Nós temos um plano de governo feito com um time incrível. Foram mais de 750 pessoas trabalhando em todas as áreas. A gente tem um plano de governo que está pronto para São Paulo que a gente sonha, a São Paulo que o paulistano e a paulistana merecem viver. Pois não, Não, além da educação, quais seriam as outras 2 prioridades de um futuro governo Tabata Lúcia França? Saúde, segurança
Saúde e segurança além da educação. Quero falar de saúde e segurança depois, mas queria ficar ainda um pouquinho na educação. Você era a favor da proposta de escolas cívico-militares? Não sou favorável, porque eu tenho uma experiência de sala de aula. Eu vim da sala de aula, eu sou uma professora alfabetizadora, sou especializada em educação especial e eu entrei numa sala de aula, Sabina, aos 16 anos. Passei num concurso como professora aos 18 e nunca mais saí da educação. Então, é a minha experiência e, inclusive, a experiência de outros lugares que tiveram... colocaram escolas cívico-militares, nós vimos que isso não traz mais aprendizado para o aluno. A gente é a favor de escola em tempo integral. Agora, a proposta de escolas cívico-militares, ela não é exatamente para trazer mais aprendizado para o aluno, mas é uma questão também de segurança e principalmente de disciplina nas escolas. Nem para isso a senhora é a favor. Nem para isso. Comportamental, né? Eu sou a favor da não violência dentro da escola, do aprendizado através do afeto, do você ouvir as pessoas, você respeitar as pessoas. Então, eu sou a favor disso. A senhora acha que isso é suficiente para acabar com violência dentro de escola? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho, de experiência de escola privada, 42 anos. Com escola pública, eu sou aposentada de escola pública. Então, eu não acho, eu tenho certeza. Hoje, o município cuida dos primeiros anos da educação das crianças e existe uma parceria da prefeitura com organizações sociais na gestão das creches, principalmente. A senhora é a favor dessa, entre aspas, terceirização do ensino básico? Eu não considero terceirização, mas eu sou favorável a que a gente tenha essas organizações nas creches municipais, mas eu insisto que a gente precisa fiscalizar melhor. A gente precisa fiscalizar esses repasses, que todo mundo sabe o que tem acontecido dentro desse governo, e também fiscalizar o que acontece dentro das creches, pedagogicamente falando, com funcionários, com a equipe que cuida dessas crianças. Eu sou Primeira Infância Futebol Clube, Sabina e Vitor. Eu acho que a infância é um terreno que a gente pisa pro resto da vida. Então, a gente precisa cuidar muito da primeira infância. Eu julgo a parte principal da educação é a primeira infância. E já lastimo aqui, se vocês me permitem, nesse governo, nos últimos 3 anos, eu como professora alfabetizadora não posso ficar calada perante esse crime que tem acontecido com as nossas crianças. Nós despencamos da 2ª cidade alfabetizadora, nós despencamos 19 posições. Hoje nós estamos na 21ª posição de cidade alfabetizadora. Isso significa que cada 3 crianças que tem de 7 a 8 anos, uma não está sendo alfabetizada. Como é que você resolve isso, então? Trabalhando, incentivando, levando para os professores. Olha, eu quero dizer aqui que para a professora e o professor que está nos ouvindo, eu sei o que é uma sala de aula, eu sei o que é colocarem 35, 40 crianças para você, sem você ter. Quando você quer fazer uma aula diferente, você tem que tirar do seu bolso para poder pôr uma letra diferente, um painel diferente na sala de aula. Não tem nada a ver com os professores, absolutamente nada. Isso tem a ver com gestão. A gente gasta em São Paulo, na cidade de São Paulo, por aluno, mais do que... muitas e muitas cidades, e a gente está nesse ranking tão baixo. Então tem a ver com gestão, dinheiro mal gasto, falta de investimento no professor, e é claro que a gente fala, não é só no professor, é com o jornalista, a doméstica, sempre a gente fala que a remuneração é importante, é claro, mas não é só a remuneração, é um todo. É o professor ter um cuidado com a saúde mental dele, é um professor ter uma equipe multidisciplinar para ajudá-lo com as crianças que precisam de inclusão na sala de aula, é um professor ter uma sala dos professores onde ele possa realmente descansar confortavelmente entre um intervalo e outro. Quando a gente fala de valorização do professor, a gente está falando de um monte de coisa que falta, muita coisa falta, e olha, se deixarem eu e a Tabata, essas crianças estarão alfabetizadas
Mas, assim, eu não estou dizendo nem no nosso governo de 4 anos. Eu estou dizendo assim, nos 2 primeiros anos, eu garanto para vocês, aí eu sei como resolver esse problema. Eu faço isso profissionalmente há muitos anos. A senhora é a favor da terceirização de iniciativas como saúde, educação, com OCIPs, com organizações sociais, com ONGs? A senhora é a favor disso? Eu sou a favor, acho... acredito e vejo que assim as OSs, por exemplo, na nossa saúde, tem muitas que são muito boas. O que eu continuo dizendo para você, falta fiscalização. É um corpo mole, assim, quando a gente terceiriza alguma coisa, eu vou falar eu como empresária, eu terceirizo a minha limpeza na escola. É uma empresa terceirizada que faz. Mas eu não posso simplesmente falar assim, eu terceirizei, toma, agora não é mais comigo. Não, é comigo sim. Eu quero saber se essa empresa que eu terceirizo paga direitinho os impostos. Eu quero ver como é que ela faz. Se eu não fiscalizar... E é isso que acontece na cidade de São Paulo. Não fiscaliza OS, não fiscaliza a creche, não fiscaliza... A gente precisa voltar a ter a Prefeitura de São Paulo no comando da cidade. Terceirizar não quer dizer que não tenho mais nada a ver com isso. A senhora falou sobre remuneração dos professores. Se eleita, vai trabalhar para um aumento aos professores da rede municipal? A todo servidor público. A gente quer que o servidor público não perca o seu poder de compra. A gente quer que o servidor público seja valorizado, porque ele toca a máquina da prefeitura. Eu valorizo muito o servidor público. Segundo a prefeitura, está lá no portal da prefeitura, um professor da rede pública municipal ganha em média R$7.000. R$7.500. É isso. É isso. A senhora precisaria mesmo, ser quanto? Veja, eu não tenho valor para te dizer quanto. Quanto você acha que seria um salário seu digno aqui? Muito. Isso, todo mundo vai falar isso. Eu falar da não gente, é, gente? Né? É uma pergunta que a gente, assim, não tem. Se você falar para mim assim, qual é o salário que você acha que você deve ganhar como diretora da escola, eu vou falar, acho que uns 50, 60 mil tava bom, é óbvio. Né? Então, a gente não pode brincar com isso. A gente não está brincando aqui. A gente vai chegar, a gente vai ver e vamos... Acredite, professor e professora, vocês acreditem na nossa gestão. A gente não está brincando e, assim, é impossível que eu não tenha ou que nós não tenhamos, Tabata e eu, um olhar diferenciado para vocês. Vocês são o coração da educação e a gente precisa cuidar bem da saúde desse coração para ele bombar esse sangue que são os nossos alunos, os saberes deles. Eu acredito muito. Eu sou professor de futebol clube. A senhora deve estar sofrendo, como todos nós estamos sofrendo, esses dias secos, quentes e com queimadas aí espalhadas por todo o Brasil. A Secretaria de Mudanças Climáticas, sim, São Paulo tem uma Secretaria de Mudanças Climáticas, teria que posição, que atuação hoje numa gestão Tabata Amaral e da senhora? Nosso plano de governo tem um capítulo só para mudanças climáticas. A Tabata, inclusive, como deputada, aprovou aí um marco das mudanças climáticas, falando melhor. E assim, na cidade, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa é voltar a ter uma cidade arborizada. A gente precisa voltar a incentivar as construções, por exemplo. Eu gosto muito de dar exemplo da minha vida. Na minha escola, por exemplo, nossa escola é toda com energia solar. 70% da nossa energia na minha escola, é energia solar. Eu acho que, por exemplo, todos os prédios, construções que tivessem esse tipo de iniciativa, a gente poderia dar um desconto no IPTU para que a gente possa começar a incentivar que as pessoas... Um telhado verde, incentivo. Que mais? Captação de água, incentivo. E a gente precisa também tomar conta, claro, dos nossos mananciais. A gente precisa tomar conta e estimular que sejam construídas praças que possam servir como esponjas para quando chove muito, que a gente sabe que a gente tem esse problema também na cidade. Então, é isso.
A senhora comentou que a segurança pública seria uma das 3 prioridades de um governo. Sobre a GCM, a senhora acredita que o efetivo precisa ser maior e precisa andar armado? Sim, a gente pretende aumentar o efetivo. Enquanto? A GCM, a gente não coloca números desse jeito, porque também fica uma coisa enganosa pro eleitor. E uma guarda civil fortemente armada, a senhora defende? Uma guarda civil armada e que a gente tenha um olhar diferenciado para a GCM, para onde é que ela atua. Veja, eu não sou favorável por uma GCM que faz a escola, por exemplo, ela estar fortemente armada. Porque, como eu disse para você, eu acho que escola não combina com esse tipo de coisa. Escola tem que ser um lugar onde a gente plante e cultive a paz, a não violência, o afeto, o respeito. Mas é claro que um guarda da GCM tem que estar armado, mas não fortemente armado. Agora, se ele vai estar num lugar de alta periculosidade, um lugar onde a gente sabe, é claro que ele tem que estar para se armar e para se defender e nos defender. Agora, eu sou contra a violência em qualquer aspecto, Sabino, Vitor. Eu vivo uma vida, me dediquei a ensinar que a gente só resolve as coisas com diálogo, escutando as pessoas, e o fato da gente pensar diferente não nos faz inimigos, nos faz pessoas que se completam. Essa é no que eu acredito. A gente tem em São Paulo, não é de hoje, um trânsito absolutamente caótico. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho quais são os pontos da cidade de São Paulo que a senhora acredita precisam de intervenção no trânsito e como é que seria essa intervenção, por favor? Olha, a intervenção no trânsito é, redesenhar as linhas de ônibus para que elas fiquem mais otimizadas. E aumentar os quilômetros? Sim, redesenhar mesmo, alguns a mais. Olha, a gente vê, o metrô mudou, as linhas de trem mudaram e os nossos ônibus estão fazendo as mesmas linhas de 15 anos atrás. É impossível isso. E, hoje em dia, 10 anos, 5 anos, a gente muda tudo no trânsito e no poder público. Por que não nos nossos ônibus? Fazer aqueles semáforos inteligentes, aquela onda verde, para que o ônibus... A gente precisa fazer com que o ônibus ou o transporte público, de maneira geral, seja melhor para a pessoa ir, para ela não querer pegar o carro dela para ir. Como a gente vê em outros lugares. A gente sabe que há a possibilidade, mas também a gente precisa ter coragem para mexer nessas coisas. Eu confesso para vocês que a gente sabe que não é fácil, porque a gente vê, por exemplo, no atual governo, o tão pouco caso que eles fazem com as linhas de ônibus, as denúncias que têm e eles não fazem nada. Então, assim, não deve ser uma coisa fácil de mexer, né? Há de ter coragem. Mas eu garanto para vocês que Tabata Amaral e Lúcia França e o seu time todo é um time de coragem. Mas deixa eu me permitir aprofundar pouquinho sobre esse assunto. A gente tem muitos ouvintes aqui que estão nas ruas dirigindo quase que o dia inteiro. Então, do ponto de vista de engenharia de trânsito, o que a senhora acha que poderia melhorar a cidade de São Paulo? Eu cito o exemplo diário aqui do Morumbi, é um caos. A Avenida Giovanni Gurão, que é absolutamente abandonada pela CET. Que tipo de intervenção a senhora acha que precisava ser feito pela CET e em quais pontos da cidade? Acho que a gente pode também investir muito mais para ajudar isso com as bicicletas, né? A gente tem no nosso plano de governo colocar em todos os pontos de ônibus, deixa eu me lembrar, só um minutinho, que a gente tenha nos metrôs, nos bolsões, a gente tenha bicicletário, para que a gente possa estimular o uso da bicicleta. Então, a pessoa vai da sua casa até o metrô, a estação do metrô, onde ele pega o metrô, de bicicleta. Lá ele tem um bicicletário decente para que ele possa guardar a sua bicicleta e depois voltar e fazer o caminho inverso. A gente tem certeza que isso facilitaria bastante. E vou dizer para você, a gente tem um time que ninguém sabe tudo e a gente tem certeza que ninguém sabe tudo, mas a gente tem certeza que juntos nós somos o melhor time, Sabino. Eu não tenho
nenhuma dúvida sobre isso. Agora, a senhora falou de bicicletas, né? Nós temos em várias avenidas de São Paulo ciclofaixas que estão subutilizadas, completamente subutilizadas, vazias, enquanto naquela mesma avenida, naquela mesma rua, o trânsito está completamente parado e poderia ser usado, já que estão subutilizadas, aquele espaço da ciclofaixa. Essa é uma providência que a senhora podia tomar no governo Tabata? Com certeza. Nós vamos incentivar o uso da bicicleta, da bike no nosso governo. A gente acredita não só que essa é uma das soluções para desafogar o trânsito, mas é uma das soluções também para a gente cuidar da saúde das pessoas, do trabalhador. Porque quando você utiliza uma bicicleta, você já está fazendo uma atividade física que é um ponto importante para nós. Mas não utilizar a ciclofaixa lá para carros por ela estar subutilizada, não isso. Não isso. Veja, de novo eu falo, falta fiscalização, falta pulso, falta pessoa com coragem de ir lá e falar, faixa de bicicleta é faixa de bicicleta. Faixa azul de moto é faixa azul de moto, para a gente poder aliviar o trânsito. É isso, falta aqui na cidade de São Paulo coragem para fiscalizar. Centro de São Paulo, o que está faltando e o que a senhora propõe? Centro de São Paulo. A gente sabe que quando a gente fala em centro de São Paulo, todo mundo já pensa em Cracolândia. E hoje não é só no centro de São Paulo, nós temos aí praticamente 72 pontos que nos acusam como Cracolândia, pontos de Cracolândia. A gente vai investir para mudar isso. Todas as moradias vazias, abandonadas, que a prefeitura, muitas inclusive da prefeitura, são da prefeitura, a gente vai mudar esse sistema. Nós vamos lá, vamos fazer uma reforma e vamos recolocar as pessoas no centro, morando no centro, mais perto de onde trabalham, com aluguel social. A pessoa paga o que ela pode pagar R$500, a prefeitura ajuda com completa o resto do aluguel. A gente também tá no nosso plano de governo a prefeitura ser o fiador dessas pessoas, porque muitas vezes, eu passei por isso na vida, Sabino, muitas vezes, assim, a minha família nunca teve casa própria, a gente não tinha nem da família que queria ser fiador da gente para poder alugar uma casa para a gente morar. Então a prefeitura vai fazer esse papel para as pessoas que precisam e passar a dar uma moradia decente. E nós vamos intervir também nas moradias já existentes. Quando a gente perceber, claro que quando a gente fala a gente perceber, não sou eu e a Tabata, é a equipe que vai estar na rua fazendo isso. Que uma casa precisa ampliar sua janela e a família não tem condições, está vivendo em condições precárias naquela casa, a gente vai ajudar a fazer essa reforma. A senhora mora em São Vicente ainda ou não? Não, moro em São Paulo. Que bairro, por favor? Jardim Paulista. Quer que eu diga a rua ou número? Não, só. Tá bom. Só porque isso tem sido importante, tem sido discutido, né, pelos candidatos. Os candidatos são de São Paulo, no Santo São Paulo. Aproveitando que a gente está falando de bairro... Eu sou nascida em São Paulo, inclusive nas Perdizes. Falando de bairro em São Paulo, hoje há muita questão da discussão de como são escolhidos os subprefeitos, né? Os subprefeitos hoje são escolhidos pelos vereadores, eles que indicam quase sem nenhuma intervenção do poder público. A senhora manteria isso? A senhora defenderia que uma eventual prefeitura Tabata Amaral mantivesse essa proposta de escolha dos subprefeitos pelos vereadores, considerando que isso leva à governabilidade, ou não? A senhora é totalmente contra? Eu sou totalmente contra indicações de pessoas não capacitadas, em qualquer área. Em qualquer área. Pode ser meu tio, meu primo, sua comadre que você me indica. Se ela não tiver capacidade mínima de fazer o serviço, não adianta isso. Assim, eu acredito que a gente vai colocar nas subprefeituras de São Paulo pessoas capacitadas para que possam cumprir. Começa assim, tem que pelo menos morar na região, né? Que a gente sabe hoje que a maioria nem mora na região, então desconhece os problemas daquela região. Então é isso. Acho que a gente não vai fazer concurso para subprefeito, então sempre passa por uma indicação. Até eu diria até que sou a favor de uma eleição
da região, mas isso é um passo mais adiante que a gente tem que pensar, mas acho que já no segundo mandato da gente, no segundo governo da Tabata, a gente pode concluir isso. Saúde, como que a senhora pretende zerar a fila de exames e de cirurgias eletivas? Olha, primeiro é cuidando daquilo que a prefeitura tem que cuidar, Vitor, e ela não faz, que é da saúde básica, da primária. Então, a gente vai investir muito nessa saúde básica. O médico de família, o agente comunitário, a vacinação, a gente precisa investir nisso. Quando a gente investe nisso, você evita lá na frente. Mas é claro que a gente está pegando um caos de filas de exames e fila inclusive de consultas. A primeira coisa é, a gente precisa mapear, chegando lá, a gente precisa mapear realmente esses números, porque a gente sabe que tem pessoa, por exemplo, que tá na fila para o exame numa UBS aqui, numa UBS lá. Não sei se vocês sabem, mas a prefeitura hoje não tem esses dados mapeados. Eles não têm uma plataforma, em pleno século XXI, a cidade de São Paulo não tem uma plataforma que una esses dados para a gente saber. Então, isso é importantíssimo a gente fazer. É fundamental para que a gente possa trabalhar numa cidade de 12 milhões de habitantes. E nós vamos... As UBSs que são perto de estações de metrô mais movimentadas, nós vamos mantê-las abertas por mais tempo, até à noite. É uma ideia que a pessoa, voltando do seu trabalho, já passe e possa fazer o seu exame que está parado. Isso é uma das coisas. Outra, nós vamos chegar e vamos tentar mapear isso. A gente mapeando, a pessoa... está lá esperando um mês o exame e ela não consegue, a prefeitura vai pagar o exame numa clínica particular, conveniada com a prefeitura, para que ele possa fazer esse exame. Mas eu volto a dizer para vocês, enquanto a gente não cumprir o papel que é da prefeitura, que é cuidar da saúde primária, do básico, a gente vai ficar atendendo essa multidão de pessoas que não conseguem fazer a prevenção. Outro dia estava na Brasilândia, uma senhora veio com uma sacolinha assim de supermercado com um monte de pedido de exame, e ela falou para mim: a senhora sabe, eu não dou gasto para eles, eu só preciso de um exame, eu tenho 80 anos e eu preciso saber como está a minha saúde. Não dá, né? É impossível. Eu acho que, sinceramente, que o prefeito não anda na rua porque ele tem vergonha disso. Não é possível que não toque um gestor público de uma cidade como São Paulo a gente ouvir esse tipo de história. Estamos aqui na reta final da entrevista da candidata Lúcia França, vice na chapa de Tabata Amaral. E a gente tem uma proposta aqui para os vice-prefeitos também, de fazer um bate-bola rápido, né? Para a gente conhecer alguns pensamentos que há nesses candidatos em relação a temas nacionais. Então, eu começaria, o Pato vai batendo bola comigo, começaria perguntando para a senhora rapidinho, o que a senhora pensa da liberação ou de uma eventual liberação de saidinhas para presos? Para quem está preso por crime hediondo, sou contra. Para quem está preso e vai estudar e volta, sou a favor. A descriminalização da maconha. Eu acho que a gente precisa separar bem o usuário de quem é o grande bandido, o grande vilão dessa história. Audiência de custódia. Favor. Penso que... Você pode me explicar melhor o que é uma audiência de custódia? Pois não. Hoje, quando as pessoas são presas, elas passam obrigatoriamente, segundo a nova legislação, por uma audiência de custódia para saber se elas continuariam presas ou não. Então, o que tem acontecido muito hoje é as pessoas serem liberadas depois de crimes menos graves em audiência de custódia. Já que você está me ensinando, Sabino, essa audiência de custódia é da prefeitura? Não. Ela é do Poder Judiciário. Ah, tá bom. Mas ela está sendo discutida do ponto de vista do âmbito do Legislativo Federal. Tá. Acho que sim. Acho que a gente... Assim, eu sou sempre favorável a escutar todas as partes, a gente não ficar só com um lado de nenhuma história, Sabino. A gente precisa aprender que a gente, para julgar as pessoas, a gente tem que ouvi-las e não apontar o dedo logo de cara.
Aborto no Brasil. Sou favorável ao que está previsto na legislação, na nossa Constituição, inclusive. Queria agradecer a participação da candidata, já Lúcia França, candidata a vice na chapa de Tabata Amaral, aqui nessa sabatina, nessa série de entrevistas que o Grupo Bandeirantes de Comunicação está fazendo, que a Rádio Bandeirantes está fazendo. Muito obrigado pela sua participação. Eu posso só concluir com uma pergunta, que acho que além da gente conhecer os candidatos a vice, é importantíssimo a gente entender o papel que cada um vai ter num possível governo dentro da prefeitura. Inclusive, a senhora aparece numa parceria que o Grupo Bandeirantes de Comunicação tem com o Google na Sala Digital como a segunda vice mais pesquisada, com 8% das pesquisas. E uma das principais perguntas é a seguinte: quais são as propostas da Lúcia França? Dentro dessa pergunta, eu quero algo um pouco mais específico. Qual seria o papel da senhora dentro da prefeitura? Olha, eu vou aproveitar a sua pergunta e vou responder para quem está nos ouvindo, mãe, mulher, professora, avó como eu. Nosso papel na prefeitura é devolver para vocês a cidade que vocês merecem, a cidade que você sonha para o seu filho, para o seu neto, para você viver. É isso que a gente está se propondo. E o meu papel vai ser fazer isso incessantemente, trabalhar por isso incessantemente os 4 anos que a gente vai estar à frente da prefeitura. Por isso, eu vou pedir para vocês, votem nas mulheres, uma chapa histórica para a cidade de São Paulo. Nunca tivemos 2 mulheres na prefeitura de São Paulo, é 40. Candidata Lúcia França, a vice na chapa de Tabata Amaral, muito obrigado pela sua participação aqui. Um bom dia para a senhora. Muito obrigada. Obrigada, Vitor, Sabine e vocês que nos ouviram. Um beijo no coração. Obrigado. 11h09.